Já estamos de volta, foi rápido, não é mesmo? E eu espero que você tenha aproveitado esse espaço, esse intervalo, para tomar uma água, para ligar para cá, mandar um e-mail e pedir o seu curso bíblico. Não esqueça também de visitar nossos sites, tá legal? Visite o site da Novo Tempo, que é www.novotempo.org.br, e aí você conhece toda a programação do Novo Tempo, e se colocar /a Arena do Futuro, entra no nosso site. Você também pode visitar o site profecias.com.br e ainda o site esperança.com.br. São sites que têm mensagens muito boas para você, para sua família e para os seus amigos, tá bem? Aproveita também para divulgar o programa Arena do Futuro e me ajuda. O nosso objetivo é somente é que a mensagem de Deus alcance as pessoas. E você é um parceiro da Novo Tempo, você faz parte da equipe do programa Arena do Futuro e você pode me ajudar na pregação do Evangelho. Pegar o curso bíblico aqui, solicitar conosco e distribuir para os seus amigos e para os seus familiares. Chegou a hora de nós fazermos a última parte do estudo de hoje. Um estudo forte, direto, mas com respeito. Sabe por que nós estamos falando tudo isso para você? Não é para agredir ninguém, não. Pelo contrário, é para proteger você. É para que você seja protegido dos enganos do maligno. O inimigo tenta enganar as pessoas, o inimigo tenta destruir as pessoas e tenta ocultar as verdades das pessoas. E o programa Arena do Futuro é para abrir os seus olhos, a sua mente, para que você não seja enganado. Você é uma pessoa muito importante para Deus, Jesus ama você e esse programa é feito para você. Então, quando nós falamos aqui algumas verdades um pouco mais diretas e duras, é justamente para proteger você, para que quando Jesus voltar, você esteja pronto, preparado para a vida eterna. Esse é o meu desejo, é o seu desejo e com certeza é também a vontade de Deus que nos preparemos para a vida eterna. Agora sim, estamos prontos para conhecer um pouco mais dessa verdade que é, com certeza, os 10 mandamentos dentro do contexto do grande conflito. A profecia de Daniel 7,25 se cumpriu. Você viu, alguém mudaria os tempos e a lei e de fato isso aconteceu e hoje nós temos aí pessoas que guardam o sábado e pessoas que guardam o domingo e essa confusão toda é justamente porque a profecia de Daniel 7,25 se cumpriu exatamente como estava escrito. Agora, Deus está nos chamando para tomarmos uma posição, uma decisão diferente e agirmos diferente. Por que não? Nós podemos ser diferentes da maioria. Nós podemos agir de forma diferente. Enquanto o mundo todo caminha nessa direção, você pode caminhar nessa direção. Você pode estar na contramão do mundo, mas com certeza estará na mão certa, a mão correta, o caminho certo, o caminho de Jesus que leva para a vida eterna. Afinal, na Bíblia existem 2 caminhos, não é mesmo? O estreito e o largo. E você sabe que é o estreito que leva para o céu. E por ser estreito, é o mais difícil, é o mais apertado. E poucas pessoas andam por ele. Você está sendo convidado a fazer parte desse povo. Esse povo que anda no caminho estreito, que guardar o sábado hoje é mais difícil. É muito mais fácil guardar o domingo, você não acha? Então Deus está chamando você a tomar uma decisão e andar no caminho estreito, o caminho da verdade, o caminho que Jesus andou, mesmo sendo mais difícil, mas é o caminho certo, é o caminho da vida, é o caminho da felicidade, é o caminho da vida eterna. Vem com a gente. Vamos seguir a palavra de Deus e vamos permanecer fiéis até a morte ou até a volta de Jesus. Deus sempre teve um povo fiel. Desde o começo do mundo, o povo de Deus viveu neste mundo e manteve a chama da verdade lá em cima acesa. O povo de Deus sempre existiu desde o começo até hoje e vai existir até o final da história. E você faz parte desse povo. Amém? Amém. Bem-vindo ao povo de Deus que segue os princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque existem 2 tipos de cristãos. Existe o cristão que se diz cristão somente de aparência, somente de fachada, porque na verdade ele não segue. E não segue. Não é porque a pessoa não é sincera, não. Não é porque a pessoa não queira ser fiel, não. Ela não segue porque não conhece, porque não entende. Porque aquilo que a pessoa entende, ela procura seguir. O problema é que muitos líderes não ensinam a verdade para você. Muitos ministros não ensinam a Bíblia para você. E ficam só na base do Jesus te ama, entendeu? Já Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eles querem somente dizer isso e pedir o seu dinheirinho, entendeu?
pedir muita oferta, muito dízimo, isso e aquilo, e vão explorando. Olha aqui, nós não queremos ficar só na base do Jesus te ama. Que Jesus te ama, ninguém tem dúvidas, mas nós queremos que você entenda que há um caminho a seguir, que há um princípio a ser obedecido. E se não seguirmos esse caminho, se não seguirmos os princípios verdadeiros da Bíblia, com certeza não poderemos ser salvos. Então Deus está te chamando para a vida eterna, para a salvação. É isso, é muito simples. Aqui em 1 João 2, verso 4, há um texto muito forte que eu já li em um outro programa, vou ler de novo. Veja, 1 João 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você percebe? Existem os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, do catecismo. Qual dos dois devemos obedecer? Os mandamentos de Deus, é claro. Mas aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso e nele não está a verdade. Você lembra da reportagem que nós fizemos nas ruas? Lembra do que as pessoas falaram? Pois é, eu disse no começo do programa, será que as pessoas estão corretas? Quando a nossa repórter perguntou assim, quais são os 10 mandamentos? Você pode me dizer 3 mandamentos? E as pessoas falaram, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome em vão, guardar domingos e festas. Vocês notaram que aquelas pessoas falaram os mandamentos do catecismo e não os da Bíblia? Aí está o problema. Então aqui no livro de Atos, capítulo 5, Atos 5, verso 29, veja o que diz Atos 5, 29. Bem aqui. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito simples de entender, não é? Quer dizer, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Os mandamentos de Deus devem ser mantidos e obedecidos. Agora, os mandamentos dos homens, não precisam. Eu me refiro aos mandamentos do catecismo. Porque nós, como cristãos, devemos obedecer os mandamentos de Deus, os 10, e devemos também obedecer às leis do país. Desde que as leis do país não entrem em contradição ou em choque com as leis de Deus. Se em algum momento da sua vida os princípios da lei de Deus entrarem em choque com os princípios da lei dos homens, se as leis do país elas são contrárias às leis de Deus, nós como cristãos ficamos do lado de Deus. Nós como cristãos obedecemos às leis de Deus e não às dos homens. Agora, como cristãos, estamos em acordo com os princípios de Deus e também nós cumprimos as leis do país, como cristãos, como cidadãos, como servos de Deus. Mas quando há um confronto, um choque entre as duas, temos que tomar uma posição. E a posição do verdadeiro cristão é ao lado de Deus, da verdade e da sua palavra. Por isso, Atos 5:29 nos mostrou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus diz mais a respeito disso. Aqui no Salmo 37, nós temos uma mensagem incrível, é um dos salmos mais lindos de todos. O Salmo 37, verso 25 diz assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse texto está dizendo o seguinte, pode ter certeza, aquele que serve a Deus, aquele que obedece os mandamentos de Deus, aquele que toma uma decisão ao lado da verdade, não fica desamparado. Deus está dizendo que o justo não fica desamparado e nem sua família vai mendigar o pão. Amém? Que notícia maravilhosa. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte, que o verdadeiro servo de Deus tem a proteção de Deus, que o seu pão, a sua água, o cuidado de Deus, o que você precisa para viver e sobreviver, Deus garante a você. Não é porque você vai seguir os princípios de Deus que vai ficar agora aí sofrendo à margem da sociedade. Não. Quem anda com Deus, quem serve a Deus, com certeza é uma pessoa abençoada, protegida e muito mais feliz. Portanto, meu amigo e minha amiga, venha conosco seguir uma vida de obediência aos princípios da palavra de Deus. O livro do Apocalipse vai continuando essa ideia. O livro do Apocalipse vai mostrando para nós um pouco mais de que existe um povo fiel a Deus. Veja, Apocalipse 14, verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Ou seja, existe um povo que obedece os mandamentos de Deus. Existe uma igreja que segue os princípios de Deus e que não aceita a mudança que os homens fizeram, não aceita essa adulteração que os homens fizeram. Deus tem uma igreja, Deus tem um povo aqui na terra que segue os princípios da palavra de Deus. O Apocalipse afirmou para nós: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou têm a fé em Jesus, como diz Apocalipse 14, verso 12. Você está sendo convidado hoje a fazer parte desse povo. Você está sendo convidado hoje a tomar uma decisão ao lado do que é certo, ao lado da verdade, ao lado de Jesus, ao lado do ensinamento correto da palavra de Deus. Assim, um dia, todos nós iremos ouvir de Jesus as palavras: aqui está a paciência, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja o que diz aqui João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, ou no seu amor permaneço. Jesus está dizendo que ele guardava os mandamentos do Pai e que nós também devemos guardar os mandamentos de Deus, como Jesus guardava. Percebeu? E tem mais. A palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 2. Tiago está no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 10. Assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, a Bíblia diz claramente que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, dos 10 mandamentos, se nós guardarmos somente 9 e deixarmos um mandamento de fora, isso está errado. Para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. O certo é obedecer os 10 mandamentos pela graça de Deus. É como o meu paletó. Dá uma olhadinha aqui no meu paletó. Ele tem 3 botões, tá certo? 3. Veja o que acontece se eu abotoar um botão errado, somente um. Olha aqui, vou abotoar somente um errado. É simples esse exemplo, mas você não vai esquecer nunca mais. Que tal? Um botão errado, só um. Ficou tudo errado, não ficou? Assim é a vida daquele que pega os 10 mandamentos e diz assim: não, eu acho que aí Deus colocou 10, mas se a gente obedecer 9 tá bom, entendeu? O importante é que a gente tá tentando obedecer e tudo mais. Não, não funciona assim. Para Deus, 10 menos 1 é igual a 0, amigo. Ou a gente guarda todos ou não guarda nenhum. É o que diz Tiago: aquele que tropeça em um é culpado de todos. E tem mais, um texto muito forte eu vou mostrar agora. Prepare-se para o que eu vou mostrar agora. Prepare-se para o versículo que eu vou mostrar aqui em Provérbios. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Logo depois de Salmos, você já tem o livro de Provérbios. Capítulo 28, versículo 9. Está aqui, esse texto é muito forte. Se prepara, se ajeite aí na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá, porque vamos ler Provérbios 28, verso 9. Olha o que diz aqui: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Uau, que coisa terrível. Ouviu isso? Vou ler de novo. Vou falar baixinho agora para você ouvir bem, com mais atenção. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Uau, que coisa terrível. Você viu em 1 João 2, verso 4, que aquele que diz que guarda os mandamentos, ou que diz que ama a Deus, melhor, e não guarda os mandamentos, é mentiroso? E agora, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável? Você não acha que isto é muito sério? Você não acha que isto aqui é muito grave? Você não entende que as pessoas por aí precisariam tomar mais cuidado quando dizem que a lei foi abolida e quando dizem que não precisa guardar os mandamentos de Deus? Como esse assunto é muito sério, eu quero agora chamar você para sentar comigo aqui, e nós vamos agora conversar um pouquinho sobre esse assunto, um pouco mais à vontade, na sala da sua casa. O que você acha? É difícil guardar os mandamentos? Sim, pode ser difícil, claro. Mas eu pergunto, é impossível? Não, não é impossível, porque Deus está com você. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Percebeu? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não tenha medo, não tenha preconceito. As pessoas dizem por aí, os adventistas guardam a lei de Moisés. Os adventistas não é nem uma igreja, é uma seita. As pessoas têm preconceito. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja séria, que segue o que está na Bíblia, ou que tenta seguir os princípios da Bíblia. E você está sendo convidado agora a conhecer uma igreja adventista. Você está sendo convidado a visitar a nossa igreja, a conhecer um pouquinho mais esse povo que fala tanto dos 10 mandamentos e que fala na salvação pela graça e que fala na volta de Jesus e que fala de alimentação e que fala de educação e que tem princípios sérios para a família, para as pessoas, para a vida espiritual de cada um de nós. Deus está lhe chamando a seguir o que Deus diz na sua palavra, a seguir a verdade de Deus e não aquilo que os homens adulteraram, que os homens mudaram, que os homens trocaram. O inimigo de Deus tenta ocultar as verdades de você, mas nesse programa, nesse espaço, nessa TV, eu quero que você, em nome de Jesus, conheça a verdade de Deus para a sua salvação, para a sua felicidade, para o bem da sua família e para que a esperança esteja sempre no seu coração, no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa e na sua família. Parabéns por sua atitude, parabéns por sua decisão. Venha conosco, vamos orar juntos e vamos trilhar o caminho estreito, o caminho de Jesus, o caminho da verdade que leva à salvação. Vamos agora fechar os olhos e orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo programa de hoje. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado também porque esta pessoa decidiu seguir o caminho certo, obedecer os teus mandamentos pela graça de Jesus. Eu quero entregar esta família, esta pessoa, este homem, esta mulher nas tuas mãos. E que a partir de hoje, esta pessoa pesquise mais, estude mais as verdades da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.